Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recanto Crochê para mais uma aula no nosso canal. E na nossa aula de hoje nós iremos confeccionar esse lindo suplá. Olha que detalhe maravilhoso! Este daqui foi confeccionado com o barbante número 6, todo no barbante 6. Temos a cor cru, o verde bandeira e a cor vinho. E aqui nós temos um outro também, o mesmo modelo, porém eu utilizei o verde limão e a cor vermelha junto com o barbante na cor cru. Então, o nosso modelinho iremos confeccionar com o fio número 6 cru. Os botõezinhos a gente vai fazer na cor malva e o detalhe na cor verde limão. A nossa agulha de hoje será a número 3 para confeccionarmos o nosso trabalho, uma tesourinha para fazermos os arremates e uma agulha 1,5 para a gente fazer os acabamentos. Então, a nossa aula de hoje é desse suplá, é um suplá muito bonito, rápido, fácil de fazer, muito vendável também. Eu espero que vocês gostem da aulinha de hoje. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a laçadinha inicial. E aqui vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou voltar na primeira e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho um arquinho. Esse fio daqui a gente vai escondendo por trás dos pontos que nós iremos confeccionar. Faremos 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser a altura de um ponto alto, uma correntinha de separação, uma laçada, volto aqui dentro desse arco e vou fazer também um outro ponto alto. Notem que nós temos agora 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Uma correntinha de separação, uma laçada, entro novamente no arquinho e vou fazer um outro ponto alto. Perceba que esse fio inicial já estou escondendo. Uma correntinha, uma laçada, entro novamente e vou fazer mais um outro ponto alto. Nós temos agora 4 pontos altos separados por uma correntinha. Precisaremos fazer 12 pontos altos separados por uma correntinha. Façam quando a gente chegar aqui para fazermos a nossa emenda, retornamos. Chegando ao finalzinho dessa carreirinha, uma correntinha, chego na lateral desse ponto, conto 1, 2, no terceiro entro e fecho com um ponto baixíssimo. Vejo que esse fio inicial, ele foi sendo escondido por trás do ponto, só sobrou uma pontinha. Aqui eu já posso cortar, que já vou arrematando a minha peça. Cortei, percebam? Tá escondidinho. Voltando aqui ao nosso trabalho. 1, 2, 3 correntinhas, que será a altura de um ponto alto. Uma laçada, volto no mesmo espaço onde eu iniciei o ponto alto e vou fazer mais um outro ponto alto. Notem que antes, no ponto de base, eu tinha um ponto, agora eu tenho 2. Por quê? Eu vou fazer essa carreira com aumento. Uma correntinha, uma laçada, vou para o próximo ponto alto, entro, faço um ponto alto. Como eu estou fazendo o aumento, eu vou acrescentar no mesmo espaçamento mais um outro ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos, uma correntinha, uma laçada. No próximo ponto alto eu entro, farei um ponto alto. No mesmo espaçamento eu dou uma laçada, entro e vou fazer mais um outro ponto alto, uma correntinha. E aqui no próximo eu também farei um ponto e mais um aumento. Essa carreirinha aqui é toda de repetição, então vocês irão fazer
um ponto alto e no mesmo espaçamento mais um ponto alto. Então, façam, quando a gente chegar na emenda, já retornamos. Chegando ao finalzinho da carreirinha, já fiz os 2 pontos altos. Agora aqui eu não vou fazer uma correntinha de separação e vou explicar por quê. Se eu fizer uma correntinha de separação conforme eu vinha fazendo antes, quando eu contar aqui 1, 2, 3 e entrar no ponto e fazer um ponto baixíssimo, percebo que o espaçamento desse ponto vai ficar maior do que os outros pontos. Então, aqui eu não faço uma correntinha de separação, que é para igualar os espaçamentos. Então, não fiz a correntinha de separação, 1, 2, entro e faço um ponto baixíssimo. Vou mostrar para vocês. Percebam que os espaçamentos ficaram todos iguais. Então, vamos continuar o nosso trabalho. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3, que é a altura de um ponto alto. Como esse ponto aqui é feito de 2 pontos altos, entro no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora eu tenho na base 2 pontos altos e aqui nessa carreirinha que nós estamos fazendo 2 pontos altos. Nesse último ponto eu vou fazer também um aumento, uma laçada, entro no mesmo espaçamento e faço um ponto alto. Perceba que a gente começou com 1, 2, agora com 3. Uma correntinha, uma laçada, no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto, uma laçada, próximo ponto alto, faço um ponto alto e agora neste ponto alto eu entro e vou fazer um aumento. Uma correntinha, uma laçada, no próximo ponto de base, um ponto alto, uma laçada, entro no próximo ponto de base, faço um ponto alto e neste eu faço o aumento. Essa carreirinha também é de repetição, então façam, na emenda nós retornamos. Chegando ao finalzinho dessa carreirinha, nessa carreirinha, para finalizar, eu faço uma correntinha. Na lateral do ponto eu conto 1, 2, entro e fecho com um ponto baixíssimo. Perceba que agora os espaçamentos estão todos iguais. 1, 2, 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto, uma laçada. No ponto alto à frente eu faço um ponto alto, uma laçada. No ponto alto à frente eu também vou fazer um outro ponto alto, uma laçada e vou fazer mais um ponto alto que será o meu aumento. Percebam que antes, na carreira anterior, nós tínhamos 3 pontos de base, agora nós temos 4 pontos por conta do aumento. Uma correntinha, uma laçada, entro no ponto de base, faço um ponto alto, uma laçada, no próximo ponto de base também vou fazer um ponto alto, uma laçada, no próximo ponto de base também farei um ponto alto, uma laçada e aqui eu já vou fazer o aumento. Uma correntinha e assim eu vou dando continuidade a essa carreira. Pessoal, eu quero agradecer a todos os inscritos no meu canal e quem não é inscrito, se esse conteúdo está sendo útil para você, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que nós postarmos no nosso canal e compartilhe o link para alguém que você sabe que gosta do crochê, assim como eu e você, que o crochê é uma arte belíssima, milenar e nossas peças nunca saem de moda, muito pelo contrário, enfeitam as mesas e acrescentam cor e vida as famílias. Então, vamos fazer o nosso crochê e divulgar essa arte muito bonita. Então, muito obrigada a todos vocês. Então, façam até o finalzinho dessa carreirinha. Quando a gente chegar na emenda, nós já retornamos. Chegando ao finalzinho de mais uma carreirinha, já fiz a correntinha de separação. Na lateral do ponto à frente, eu conto 1, 2, no terceiro eu entro e fecho com ponto baixíssimo. 1, 2,
3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, uma laçada, no ponto alto à frente eu faço mais um ponto alto, uma laçada sobre o ponto alto à frente, faço mais um ponto alto, uma laçada sobre o ponto alto à frente, mais um ponto alto, e sobre esse último eu vou fazer um aumento. Uma correntinha, uma laçada, vou passar para o próximo bloquinho de pontos e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4. E sobre esse quarto ponto, eu vou fazer um aumento. Essa carreirinha agora também será toda de repetição. Perceba que a gente está aumentando um ponto alto sobre o último ponto a cada carreirinha que a gente está fechando. Então, antes eu tinha 1, fiquei com 2, 3, 4, 5. No nosso trabalho, que é esse daqui, nós fizemos primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós iremos fazer até chegar em 9 carreiras com aumentos. Então, aqui, quando chegar na 9ª carreira, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 pontos altos. Vocês irão fazendo, não é difícil o trabalho, é só de repetição. Quando a gente chegar nessa última carreirinha, nós retornamos para dar continuidade ao trabalho e terminarmos a peça com esse bico maravilhoso. Então, façam e a gente retorna. Chegamos ao final da 9ª carreirinha, faço uma correntinha. Na lateral desse pontinho inicial dessa carreira, eu conto 1, 2, no terceiro eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Percebam que o nosso trabalho tá ficando assim. 9 carreirinhas. Terminei com 9 pontos altos lá no final, separados por uma correntinha. Vou fazer uma correntinha só para dar a altura de um ponto. Vou fazer um ponto baixo. Meu primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. 3 pontos baixos sequenciados. Vamos fazer agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E vamos saltar 5 pontos de base e vamos prender no sexto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto tá aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo, fiquei novamente com 3 pontos baixos, mais 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, vou pular 5 pontos de base e vou prender no sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendi, faço novamente a mesma sequência de 3 pontos baixos, já tenho 1, 2, o próximo 3. Essa carreirinha agora é toda dessa forma. 3 pontos baixos, 7 correntinhas, pulo 5 pontos de base, prendo no sexto e dou continuidade. 3 pontos baixos, 7 correntinhas, pulo 5 pontos de base e prendo no sexto ponto de base. Façam, quando a gente chegar na nossa emenda, a gente retorna. Chegando ao finalzinho de mais uma carreirinha, já fiz as 7 correntinhas, vou chegar aqui no pontinho baixo que eu iniciei e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ficamos com 14 alcinhas iguais a essa de 7 correntinhas. Agora eu venho caminhando para o meio do ponto. Nós temos 3, aqui nesse meio do ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Uma laçada, eu vou trabalhar dentro dessa alça, dessa primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
fiz 7 pontos altos, uma correntinha de separação, uma laçada, no mesmo espaçamento vou fazer mais 7 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Venho nesses 3 pontinhos baixos no ponto do meio e vou prender com um ponto baixo. Fica assim. Dei uma laçada na agulha, venho para dentro dessa alça de 7 correntinhas e vou fazer novamente 7 pontos altos, uma correntinha e mais 7 pontos altos, todos dentro do mesmo espaçamento. Então, 4, 5, 6, 7 pontos altos, uma correntinha e mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Finalizei esse leque, venho para onde eu tenho esses 3 pontinhos baixos e no meio eu entro e fecho com um ponto baixo. A sequência agora é essa. Façam, quando a gente chegar na emenda, nós retornamos. Chegando ao finalzinho de mais uma carreirinha, já fiz os meus 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, todos dentro daquela laçada de 7 correntinhas. Eu venho no início, onde eu fiz um ponto baixo, no meio daqueles pontos, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio e vou cortar, porque agora nós iremos iniciar o trabalho com o fio na cor verde. Vou puxar esse fio para trás com a agulha mais fininha. Essa agulha é 1,5. Lembra que eu falei com vocês que nós iríamos trabalhar com a agulha mais fininha para fazer alguns pequenos ajustes e acabamentos. Então, trago esse fio para trás. Vou dar só um pontinho, que lá no finalzinho do trabalho, a gente vai fazendo os arremates. Então, trouxe o ponto para trás, venho com o fio na cor verde. O verde que eu tô usando é o verde limão. Faço uma laçadinha inicial, uma correntinha para prender o fio. Vou prender em 2 laçadinhas aqui atrás, onde nós tínhamos os 3 pontos baixos que nós fizemos. Estão vendo? Eu viro o trabalho, localizo 2 alcinhas. Estão vendo? Vou suspender 1, 2, 3 correntinhas que é a altura de um ponto. 1, 2 correntinhas que será de separação, uma laçada, vou introduzir no mesmo espaçamento das 2 alcinhas, estão vendo? Puxo para frente e vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou ficar com um ponto V. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de separação. Venho no leque que eu fiz, introduzo a agulha aqui, não vou trabalhar com esse ponto aqui em cima não, aqui na base, tá vendo? Separo um pouquinho e faço um ponto baixo. Prendi bem na base. Nessa alça de 7 correntinhas aqui embaixo, eu peguei bem no meiozinho. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de separação, uma laçada. Venho novamente aqui atrás do trabalho, aonde eu tenho os 3 pontos baixos, vou introduzir no meio, vou pegar entre 2 laçadinhas, 2 alças e vou fazer um ponto V.
introduzo a agulha, passei por uma, passei por outra, estão vendo? Uma laçada, trago o ponto para frente, faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas de separação, uma laçada, introduzo a agulha nas mesmas duas alcinhas e faço um outro ponto alto, porque aqui eu fico com um ponto V. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de separação, venho nesse leque e vou prender a agulha aqui, bem no meio, e faço um ponto baixo. O nosso trabalho agora é todo de repetição. Aonde nós tínhamos os 3 pontos baixos, a gente introduz a agulha por trás das alças, faz um ponto V, 5 correntinhas, no meio desse leque, na base dele a gente entra e faz um ponto baixo, 5 correntinhas, no próximo, onde nós temos 3 pontos baixos, a gente faz novamente o ponto V e assim sequenciamos. Quando chegar nessa emenda, nós já retornamos. Chegando ao finalzinho dessa carreirinha, já fiz as 5 correntinhas, venho no meio do leque, vou introduzir a minha agulha e no ponto de base eu vou prender com um ponto baixo. Uma, o teco. Hoje ele quer ficar fazendo crochê, mas vocês, viu, gente? Mas eu vou tirar ele daqui. Esse aqui é o gatinho teco. O alto ele tá aqui por cima da mesa, querendo aprender também a crochetar, que é uma arte importante. Então, um minutinho só e já retorno. Pronto, retornando aqui, já fiz as 5 correntinhas. Nesse ponto V que eu iniciei, eu chego na lateral dele, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Então, nós ficamos com o trabalho dessa forma. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas com a altura de um ponto alto. E aqui dentro eu vou trabalhar com mais 4 pontos, porque eu preciso ficar com 5. Então, vamos lá. Temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu vou fechar essa pipoca. Eu posso tirar a agulha, vir para o início do ponto, introduzir aqui, e com essa laçadinha eu puxo e fecho o ponto. Ou eu posso fazer dessa outra forma. São 2 fechamentos que a gente pode estar fazendo. Terminei o ponto, não tiro a agulha, viro um pouquinho o trabalho, venho no primeiro ponto, introduzo a agulha, puxo a alça e fecho. Eu acho mais prático esse modo daqui, então vou fazer dessa forma com vocês. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas que será de separação, uma laçada, venho no mesmo ponto V, introduzo a agulha e vou fazer mais 5 pontos altos, porque eu vou fechar uma outra pipoca. 2, 3, 4, 5. Vocês podem estar optando por tirar a agulha, vir no primeiro ponto e puxar. Eu vou virar o trabalho. Viro, venho para o primeiro ponto, introduzo a minha agulha e puxo a alcinha e já fecha. Tá feito as 2 pipocas separadas por 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntinhas, uma laçada. Nesse meio agora eu não trabalho e pulo novamente para dentro do ponto V e vou fazer 5 pontos altos e vou fechar a pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Vou mostrar novamente. Eu posso tirar a agulha, vir para o primeiro ponto, introduzo a alcinha aqui e vou puxar e fechar a pipoca. 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação, uma laçada, introduzo novamente no ponto V e vou fazer mais 5 pontos altos, onde vou fechar a minha pipoca. 2, 3, 4,
5. O primeiro eu tirei a agulha para fechar, para vocês observarem. Esse daqui eu vou utilizar o método que eu sempre utilizo. Viro, introduzo a agulha no primeiro pontinho e já puxo a alça e fecho. Não dá diferença nenhuma. Eu acho que esse segundo método é mais prático, por isso que eu faço isso. Agora faremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Já pulamos novamente para o próximo ponto V e já trabalhamos esse mesmo conjuntinho de 2 pipoquinhas de 5 pontos altos, separados por 4 correntinhas, 7 correntinhas e vamos trabalhando só dentro dos espaços do ponto V. Então, vão fazendo quando chegar nesse primeiro ponto para a gente fazer o fechamento dessa carreirinha, retornamos. Estamos chegando ao finalzinho de mais uma carreirinha. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas e nós vamos fechar bem no meio da pipoca, estão vendo? Entro e faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou caminhar por entre as correntinhas e aqui eu vou cortar este fio. Cortei o fio, venho com a agulha mais fininha, que é a nossa número 1,5, introduzo em alguma das alças, vou abrir esse fio e vou dar um nozinho aqui nesse espaçamento. Esse nó, não se preocupem, não vai ficar visível, porque como nós vamos trabalhar nesse espaçamento, os pontos que vierem vão cobrir esse nozinho, vai ficar tudo escondido. Então, corto e vamos trabalhar, no meu caso, com a cor malva. Se vocês escolherem uma outra cor, não tem problema, fica bonito também, eu trabalho do mesmo jeito. Vou trabalhar dentro desse espaçamento entre uma pipoca e outra. Faça a laçadinha inicial. Puxo o fio para frente. Uma correntinha. Este fio aqui, gente, eu vou juntar com esse outro porque vou tecer junto para não precisar estar dando nó. No final, o que sobrar, eu faço só apenas um corte. 2, vou fazer uma terceira correntinha, que vai ser a altura de um ponto alto. Nota que ficou só um pedacinho de fio, depois eu corto. Uma laçada e vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro. Vou fechar uma pipoquinha. 3, 4, 5 pontos altos, viro e vou fechar aqui. Quem quiser pode tirar a agulha da linha e pegar aqui por trás, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, uma laçada, entro no mesmo espaçamento e vou fazer mais 5 pontos altos e vou fechar a minha pipoquinha. Tenho 2, 3, 4, 5. Posso tirar a agulha, vir aqui na frente e puxar o ponto. Dá no mesmo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui, perceba que eu tenho esse leque que tá solto, eu não trabalho, continua solto do mesmo jeito. Aqui eu tenho um ponto baixo e tenho essa correntinha solta. Eu vou vir com a minha agulha sem dar laçada nenhuma, prendo neste ponto que eu prendi aqui no ponto baixo, entro aqui e este ponto daqui vai ser preso por essa alça que eu tô tecendo agora. Uma laçada e prendo com um ponto baixo. Percebam que ela prendeu no ponto de base e carregou junto a correntinha de 7 correntes. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, uma laçada. Então, nesse próximo espaço, entre uma pipoca e outra, eu vou fazer também 5 pontos altos e vou fechar uma pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Viro e vou prender aqui. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, uma laçada. No mesmo espaçamento, vou fazer
novamente 5 pontos altos, porque eu vou fechar uma outra pipoca aqui. 2, 3, 4, 5. Ou eu tiro a agulha e prendo no primeiro, ou eu viro do jeito que eu tô fazendo e prendo também no primeiro com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora eu vou prender novamente. Perceba, essa alça aqui eu não mexo, ela vai junto quando eu prender na de baixo. Então, entro no ponto baixo de baixo, tá vendo? Venho com a laçada e fecho um ponto baixo, prendendo a alça de cima. E vai ficando assim. Essa parte de baixo vai ficando solta mesmo, não tem problema. A gente só vai prender na nossa última carreira. De novo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, uma laçada. Venho entre uma pipoquinha e outra naquele espaço, o V, entro e vou fazer 5 correntinhas. 5 pontos altos, perdão, e vou fechar a minha pipoca. 3, 4, 5. Prendo a minha pipoca por trás. Quem quiser pode prender pela frente, não dá diferença nenhuma. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, uma laçada. Aqui dentro eu vou fazer novamente uma outra pipoca formada de 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Eu prendi aquela última pipoca por trás, vou prender essa pela frente para vocês verem. Não dá diferença nenhuma. Olha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho novamente para cá, vou prender nesse ponto baixo aqui embaixo e essa alça vai junto presa. Um ponto baixo e já prendi. O trabalho agora é todo dessa mesma maneira. Vão fazendo, quando chegar aqui para fazer o fechamento, nós já retornamos. Estamos chegando ao finalzinho de mais uma carreirinha. Prendi aqui no ponto baixo, com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no meio do meu ponto pipoca e vou fechar com ponto baixo. Fechei com ponto baixo. Caminho entre o fio e venho para o meio dessa correntinha, porque aqui eu vou cortar o fio e vou amarrar. Mais uma vez eu informo para vocês que aqui não tem problema, gente, amarrar, porque nós iremos trabalhar nesse meio, então o nozinho fica escondido. Puxo o fio, já vou abrir ele aqui. Puxei o fio e já dou um nozinho. Feito o nozinho, já corto, porque a nossa peça já vai ficando toda arrematada. Esse fio aqui que eu iniciei, lembram que eu fiz o ponto, tecendo ele, eu vou dar também um nozinho, porque ele vai estar escondido. Corto. A peça já vai ficando toda arrematada. Cortei. Ele ficou escondido por dentro do pipoca. E o nosso trabalho vai ficando dessa forma. Olha como já tá ficando bonito. Vamos trabalhar agora a nossa última carreira, que será na cor branca. Então, vamos pegar o nosso fio na cor branca. Entre essas pipocas, faça a laçadinha inicial. Venho no meio, entre as duas pipocas. Puxar esse fio para frente, faço uma correntinha. Este fio aqui eu vou absorver ele, tecendo ele junto com o outro, para não precisar amarrar mais. Depois eu só faço cortar o excesso. 2 correntinhas, com uma que eu já tinha feito inicialmente 3. Essa ponta eu corto depois. Uma laçada, aqui dentro eu farei 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pontos altos. Aquele fiozinho foi sendo tecido junto com os demais, então aqui eu já vou cortar para não ficar feia a nossa peça e já ficar toda arrematada. Cortei. Feitos 8 pontos altos, eu venho no mesmo espaçamento, entro e faço um ponto baixo. Uma laçada, venho para o próximo espaçamento e vou trabalhar também com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebo que agora eu cheguei perto daquele leque. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer um ponto baixo aqui. Eu trago a minha agulha, pego no meio daquele leque onde eu fiz uma correntinha de separação entre os 7 pontos e outro, entro e venho para a parte rosa onde eu fiz o ponto baixo, introduzo a agulha e venho e faço um ponto baixo. Fica assim o trabalho. Vamos fazer novamente. Uma laçada, no próximo espaçamento, 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu prendo com ponto baixo. Passo para dentro do espaçamento onde eu tenho as duas pipocas e vou trabalhar 8 pontos altos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendo aqui com ponto baixo. No espaçamento à frente, que é antes de chegar naquele meio ponto, uma laçada, eu vou fazer 8 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Como eu cheguei perto do leque que eu iniciei, eu não vou prender aqui do lado. Eu vou pegar a agulha, vou prender no meio daquele leque lá embaixo de base, onde eu tenho uma correntinha que nós fizemos para separar os 7 pontos altos dos outros 7 pontos altos. Entro aqui naquela correntinha e atrás, onde eu fiz o ponto baixo com a cor malva, eu entro no ponto baixo e vou prender com um ponto baixo. A dinâmica do ponto é essa. A gente vai trabalhando dessa forma, não é difícil. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta novamente na videoaula para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Eu quero também que vocês comentem aí embaixo o que vocês estão achando da nossa videoaula. Vocês estão gostando? Está sendo útil para vocês? Se estiver sendo útil, não esquece não, deixa o like para a plataforma do YouTube entender que é um vídeo bom e pode estar sendo repassado para outras pessoas. Então, ajuda o nosso canal a crescer e convida mais um para fazer parte dessa família. Então, vamos lá. Aqui nós vamos fazer mais um outro leque. Temos 2, 4, 6, 8. Já fizemos os 8 pontos. Prendo com um ponto baixo. Dentro do espaçamento do leque, onde eu coloquei meu dedo, eu vou fazer também 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendo com ponto baixo.
Este espaçamento foi aquele lugar onde a gente fez aquele nozinho. Perceba que não fica mostrando, o nozinho fica escondido por trás dos fios, estão vendo? Então, vamos passar para o próximo espaçamento e vamos fazer novamente 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz o oitavo, cheguei próximo daquele leque, ao invés de prender do lado, eu vou prender no meio do leque e junto com o ponto baixo, onde eu tenho a cor malva. Prendo também, tudo junto e faço um ponto baixo. O trabalho agora é todo de repetição. Olha como fica bonito esse trabalho. Um trabalho simples, bonito e rápido de fazer. Então, vão fazendo. Se tiver dúvida, retorna na explicação. E quando a gente chegar aqui para fazer o fechamento e os arremates finais, nós retornamos. Estamos chegando ao finalzinho de mais uma carreirinha. Já fiz os 8 pontos altos. Venham com a minha agulha naquele ponto de baixo onde eu fiz uma correntinha, eu vou entrar, e onde eu fiz o ponto baixo na cor malva, eu vou passar a agulha e vou fazer um ponto baixo, porque eu prendi tudo ao mesmo tempo, estão vendo? Uma laçada, venho aqui dentro e vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui dentro mesmo eu já faço um ponto baixo. Feito isso, eu venho para a lateral desse ponto que eu iniciei, 1, 2, no terceiro eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, aqui eu já vou cortar o meu fio. Puxo. Vou trazer para trás. Os outros fios, lembram que a gente já foi arrematando, já foi amarrando eles. Então, esse aqui é o último, que a gente também vai fazer a mesma coisa. Puxo para trás. Vou passar por dentro dos fios e já vou fazer um nozinho. Então, já fiz o nozinho e vou cortar o meu fio aqui. Então, bora ver como foi que ficou esse trabalho. Eu achei um trabalho muito lindo. Então, este foi o que nós confeccionamos agora na nossa aula. Ficou muito lindo. Temos também o vermelho que eu mostrei inicialmente, também com o verde limão. Ficou muito bonito. E, por último, a gente tem o verde bandeira junto com a cor vinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham aprendido bastante. Agradeço a todos os inscritos e aos que vão se inscrever ainda no nosso canal. Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês e até a nossa próxima aulinha. Muito obrigado!